aula de hoje, nós vamos falar sobre pontos de acesso. Parte 1, cabeçalhos para pessoas. Ponto de acesso ou entrada é um nome, termo, código, etc., sobre o qual um registro bibliográfico pode ser procurado e identificado. São as chamadas entradas de autor e ou de outros responsáveis, entradas de título, de série, etc., e entradas de assunto de um item. Para se estudar pontos de acesso, as principais fontes mesmo de informação é o Código de Catalogação Anglo-Americano, ACR2, segunda revisão, e o Catalogação aqui de ACR2 em MARC 21 da Antônia Memória. Nesse slide, nós visualizamos dois exemplos do mesmo documento para mostrar o ponto de acesso principal do autor, João Leite Ferreira Filho, e os pontos de acesso secundário. Aqui nós temos o nome de uma instituição, bem como de um evento, tá? Que também é uma instituição considerada temporária. E aí, logo abaixo, nós temos também o mesmo registro, o registro da mesma obra, porém em formato MARC 21. E como que o meu usuário busca no terminal de consulta, né? Nós temos aqui a situação em um sistema que ele escolhe a forma de busca, se ele quer autor, assunto, o título, digita ali o termo de busca e manda pesquisar. E aí ele vai encontrar ou não esse documento. Se tiver nesse catálogo de acesso ao público, ele recupera. Se não, o sistema informa que não tem. Cabeçalho para pessoa. Autor pessoal. É o responsável pela criação do conteúdo intelectual ou artístico do material, como escritores, compositores, escultores, pintores, compiladores de bibliografia. Incluímos aqui também fotógrafos, como fotografias é um elemento, é um objeto que nós catalogamos com frequência, então incluí aqui o fotógrafo. Vale ressaltar que dos compiladores, o único que é considerado responsável pela criação intelectual de um documento é o compilador de bibliografia, que é aquele que reúne determinadas bibliografias de uma única área ou mais, e que normalmente vem a bibliografia e um resumo dessa obra. Então, essa coletânea que ele faz é chamado ele forma uma nova obra, né? Então, nesse caso, ele é responsável pela criação do conteúdo intelectual. Outros compiladores, coordenadores, tradutores, ilustradores, exercem outras funções que não a de autor. No entanto, estes podem ser acrescentados ao respectivo cabeçalho como entrada secundária, seguida da sua designação abreviada e grifada da função por ela exercida, conforme estabelecido na regra 21.1a. Observe que nesse autor, Celso Frederico, que entre parênteses tem um CORD, entre parênteses e em itálico, né? Então, aqui é informado, então, como que diz? A função do Celso Frederico naquela obra. Então, esse é um exemplo de uso de coordenador, que poderia ser um compilador, um trad para tradutor, né? Agora que nós já sabemos quem pode ser autor, realmente autor de uma obra, nós temos que saber como é que se estabelece um cabeçalho. Bom, para o estabelecimento dos cabeçalhos de entrada de autores pessoais, são consideradas, então, 3 etapas. Primeiro, escolha do nome que será a base para o cabeçalho, pensando que uma mesma pessoa pode ter mais de um nome.
vamos ter que definir qual nome vai ter a entrada principal. Escolha da parte do nome que será o primeiro elemento do cabeçalho, se o sobrenome ou o penúltimo nome, né, o nome do meio, ou o primeiro nome. Depois disso, determinação das remissivas geradas pelas escolhas anteriores. Mas afinal, o que é uma remissiva? É a indicação de um cabeçalho ou entrada para outro. Dentre as remissivas, nós temos remissiva ver, que indica a forma não adotada para a forma adotada. A remissiva ver é aquela que relaciona as entradas não utilizadas no catálogo, indicando aos leitores as formas escolhidas dentro das normas da catalogação. Vocês vão encontrar no ACR2 um X na frente, antes do nome do autor. Então, quando vocês visualizarem esse X, significa que é uma remissiva ver. Para exemplificar, eu trouxe aqui um assunto que é bastante conhecido na nossa área, né? Que tem autores que preferem utilizar a palavra usuário, porém, ainda tem autores que utilizam o termo consulente e tem também cliente. Mas o termo aqui preferido, né, o termo mais conhecido, mais procurado, é usuário. Sendo assim, eu vou fazer uma remissiva de cliente ver usuário, consulente ver usuário. Ou seja, cliente e consulente são menos adotados do que usuário. Então, eu vou remeter de cliente para usuário, consulente para usuário. Temos também a remissiva ver também, que remete de um cabeçalho autorizado para outros cabeçalhos também autorizados. Por exemplo, vamos supor agora que o usuário e cliente são igualmente conhecidos e aceitos no meu catálogo. Então, eu vou fazer a entrada, né, uma secundária de cliente ver também usuário, usuário ver também cliente. Só para visualizarmos essa ideia, eu vou exemplificar aqui as páginas amarelas da lista telefônica. Antigo, né? Não, acho que não se utiliza mais, mas pessoas da minha idade para mais vão lembrar. Por exemplo, você procura ali por farmácia, a lista telefônica vai remeter veja também ou ver também drogarias. E para você identificar o telefone da farmácia que você quer, você vai lá na drogaria, aí vai estar várias listas ali, vários telefones. E ali você escolhe aqui que você deseja. Então, essa é a mesma ideia da remissiva ver também. De acordo com a regra 22.1a, a escolha do nome, base para o estabelecimento do cabeçalho para um autor pessoal, recai sobre o nome mais conhecido, seja ele um nome verdadeiro, um pseudônimo, um título de nobreza, uma alcunha, iniciais ou qualquer apelativo. Exemplo, Júlio Diniz é pseudônimo de Joaquim Guilherme Gomes Coelho. A entrada principal será Diniz, Júlio. Porém, ele tem um nome, né? Então, nós vamos fazer uma remissiva do nome original dele para o nome mais conhecido, que é o pseudônimo. E como é que isso funciona, Luciana? Nós vamos, então, colocar o nome original, entrada pelo sobrenome, Coelho, Joaquim Guilherme Gomes, Diniz, Júlio. E quando ocorre mudança no nome de uma pessoa? Observe essa foto, e essa, e essa. As três fotos refere-se a uma única pessoa. São três fotos de uma mesma pessoa. Com nome de solteira,
Depois, com o nome do primeiro casamento, Jacqueline Kennedy, né, foi primeira dama dos Estados Unidos. Depois do segundo casamento, nome de solteira, nome do primeiro casamento, nome do segundo casamento. A regra diz o seguinte: se o autor mudar de nome, a escolha será pelo nome mais recente, a menos que o nome anterior seja mais conhecido. Se o nome anterior for mais conhecido, aí o nome recai então para o nome anterior. Segundo a CR, nesse caso da Jaqueline, o nome, o ponto de acesso principal vai ser para o nome mais recente. Então, a entrada aqui vai ser Onassis, Jaqueline, que é a forma mais recente. Formas diferentes do mesmo nome. Variação na extensão do nome. Observa aqui, Terezinha Pedrosa Maestrelli é o nome completo dessa autora. Aparece também Terezinha P. Maestrelli e simplesmente Terezinha Maestrelli. Vamos supor que tenha obras, né, livros, itens com as três formas do nome da Terezinha. Qual que eu vou escolher? Bom, se o nome dela for mais conhecido por uma dessas, você escolhe aquela que é mais conhecida. Agora, sabemos que na prática da catalogação, no dia a dia, muitas vezes nós vamos catalogar obras que nós não sabemos qual é a forma mais conhecida, né? Essa é a realidade nossa do dia a dia. Agora, se com certa frequência, com a frequência nesses registros, aparece mais da primeiro nome. É a forma que mais aparece na fonte principal de informação. Qual que é a fonte principal de informação do autor, para extrair o nome do autor? É a folha de rosto, né? Então, a regra é a forma direta, né? A forma mais completa e a frequência com que aparece nos documentos, nas fontes ali de informação. Entrada principal aqui, pegamos então o último nome dela, vírgula, Terezinha Pedrosa. Nesse caso, não tem remissivo. Variação na grafia. Rui Barbosa com Y é o nome correto desse autor. No entanto, ele se consagrou escrevendo o nome Rui com I. Então, ele passou a ser mais conhecido escrevendo o nome dele com I. Então, a entrada vai ser Barbosa, vírgula, Rui com I também. Elementos de entrada, sobrenome. Observe esse caso, nós vamos pegar o último nome. Vitor Nunes Leal. Leal, vírgula, Victor Nunes. Agora, pessoal, eu vou falar para vocês a regra desse segundo nome, que vocês poderão consultar quando vocês estiverem com a CR em mãos. Eu vou anotar para vocês. É a regra, então, 22.5b, não, 22.5c tem um exemplo, tá? Que diz o seguinte, tem um exemplo lá, sobrenome com o primeiro elemento do nome, que é o caso sobrenome como primeira palavra do nome, entrada pelo sobrenome, no caso aqui da língua chinesa. Inclusive é na página 22, 23, tá bom? Consultem, visualizem lá. Por isso, nesse caso, nós colocamos o primeiro nome
vírgula e a sequência do nome. Sem falar que tem um hífen, e o hífen também não vai separar. Mas, como se trata da língua chinesa, a entrada é pelo primeiro nome mesmo. Primeiro nome, vírgula, a sequência, bom? Sobrenome composto sem nenhum prenome, como é o caso aqui de Pontes de Miranda. Nós vamos simplesmente fazer a inversão. Miranda, vírgula, Pontes de. Outro caso, Francisco Cavalcante Miranda. Não é esse, ele é mais conhecido por Pontes de Miranda. Sobrenome composto sem prenome, acompanhado de palavras que indicam parentesco. Observa aqui, Barbosa Lima Sobrinho não tem prenome, mas tem parentesco. Como ele tem esse parentesco, nós não podemos iniciar com sobrinho. Então, nós pegamos Lima Sobrinho, vírgula, Barbosa. E sobrenomes ligados por hífen? Por exemplo, Vila Lobos, Heitor. O nome é Heitor Vila Lobos. Aí fazemos a inversão, né, do para o sobrenome. Lembrando que não podemos separar hífen. Ó, Vila Lobos, vírgula, Heitor. E uma remissiva, separando, tá? Que ficaria Lobos, vírgula, Heitor Vila, ver, Vila Lobos, Heitor. E sobrenomes que formam expressão. Wilson Galvão do Rio Apa. Rio Apa forma uma expressão. Então, Rio Apa, vírgula, Wilson Galvão do. E uma remissiva, Apa, Wilson Galvão do Rio, ver, Rio Apa. Tem outros casos. Por exemplo, Camilo Castelo Branco, também é um nome que forma expressão. Tem um outro sobrenome que forma expressão, que é Laís da Boa Morte. Boa Morte também não se separa, forma expressão. Sobrenome seguido de palavras que indicam parentesco em língua portuguesa. Isso é comum no nosso dia a dia da catalogação, da referência bibliográfica. Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Nós não podemos dar entrada por filho, neto, sobrinho, segundo, júnior. Essas palavras não têm entrada por elas. Então, nós vamos pegar o penúltimo nome. Ferreira Filho, vírgula, Manuel Gonçalves. Castro Neto, né, vírgula, Américo Pinto D. Francisco Sobrinho, vírgula, Antônio. Santarém II, vírgula, José Eduardo. Lúcio Francisco da Silva Filho. Silva Filho, vírgula, Lúcio Francisco da. São níveis, então, aí de parentesco que não pode ter entrada por eles. Tem que ir sempre pelo penúltimo nome. Outro caso que a gente não entra pelo último nome é no caso da língua espanhola. Nós vamos pegar sempre o penúltimo nome. Aí, pessoal, acontece também de entradas por prefixo, no caso aqui da língua inglesa, italiano, romeno. Aqui o ACR tem uma lista grande, eu trouxe alguns aqui, inclusive os principais, tá? Só para vocês consultarem mesmo no momento de fazer. São alguns exemplos. Nesse último aqui, entrada pela parte que segue o prefixo, inclusive na língua portuguesa. Ó, eu coloquei o meu nome como exemplo, que é muito comum. Luciana Cândida da Silva. Luciana Cândida da... E o Silva é o último nome, né? Adolfo de Castro de Anjos. Então, o D fica no final. O que não acontece, por exemplo, nesses anteriores aqui, ó. Né? No francês, por exemplo. Holandês é a mesma situação do português. E com uma única exceção, né? Temos aqui a exceção do prefixo ver. Então, fica aqui como uma forma para vocês consultarem quando necessário. E quando a entrada é pelo título de nobreza? Bom, vamos lá. Pessoas mais conhecidas pelo título de nobreza. Primeiro,
Vamos entrar pelo título da nobreza, depois o nome da pessoa na forma correta e na forma direta, completa e direta. E por último, o grau de linhagem. Esse grau de linhagem tem que vir em itálico. Tá? Observa aqui nesse exemplo. Luiz Alves de Lima e Silva. Ele é o Duque de Caxias. Então, seguindo esse critério aqui, estabelecido pelo ACR, nós temos que, primeiro, o título, Caxias, vírgula, o nome da pessoa na forma direta e completa, Luiz Alves de Lima e Silva, vírgula, Duque de. Observa que o Duque de, ele está em itálico, tá? E depois faz, então, uma remissiva pelo último nome, mandando ver a forma de entrada aqui. Comunicações espíritas. Uma comunicação espírita terá a entrada principal pelo cabeçalho apropriado ao espírito, seguido da palavra espírito, entre parêntese e itálico. Tá? Essa é a regra 22.14. Exemplo aqui. Lúcio, vírgula, entre parênteses, espírito. E aí, pessoal, quem vai levar uma secundária, quem vai receber uma secundária, é o autor. Né? A pessoa que escreveu. E observa que o espírito, nesse caso, é o autor principal. Tem a entrada principal, né? E Santos, no caso de Santos. Entrada para Santos. A entrada é pelo nome, forma consagrada em português na forma direta. A palavra santo ou santa deve ser grifada, no caso no itálico, né? E separada do nome por vírgula. É lá na regra 22.13. Agora vamos ver um exemplo. Bem comum é o Chico Xavier. Então, Santo Francisco Xavier. Temos aqui, então, Francisco Xavier, santo. Olha só a entrada, sobrenome. Outro caso é o São Tomás de Aquino. Observa, então, a forma de entrada. A palavra santo e santa, né, aqui no masculino, ela fica separada. Aqui ele está em destaque, no marque não fica grifado, mas no manual sim, ó. Itálico, né? O destaque aqui é o itálico. Pessoal, algumas considerações. A definição controlada, correta dos pontos de acesso garante a recuperação satisfatória da informação. Amplia a recuperação da informação, né? Enriquece a recuperação da informação nos catálogos de busca. E esse controle de autoridade elimina a ambiguidade, por exemplo, o nome de uma pessoa, né, que tem uma única pessoa com 3 nomes ou mais, controla ali variações na grafia do nome, de nomes, e permite que o catálogo possa dialogar com outros dados distribuídos na web, né? E com outros catálogos também. Eu faço de uma forma, o outro bibliotecário catalogador faz da mesma forma, o outro também, ou seja, nós estamos utilizando aqui um controle, o que favorece bastante a interoperabilidade entre um sistema e outro. Se eu faço de uma forma, o outro de outro, o outro de outro, será que nós estamos nos referindo à mesma pessoa? Qual é a forma correta? Qual é o termo mais adotado? Então, não é conveniente um usuário buscar de uma forma e o outro buscar de outra. Então, vamos manter esse controle, né? O controle dessas autoridades e eliminar ambiguidades, controlar então essa variedade aí na grafia de nomes e possibilitar essa facilidade na recuperação da informação. Aqui algumas referências
utilizadas e eu recomendo a leitura também, que é esse artigo aqui, Introdução ao Controle Bibliográfico, escrito pelo Fabrício Assunção. Inclusive, ele tem artigo e tem um vídeo no YouTube. Então, já facilita, né? Temos também o código, o ACR2, e temos também o livro que eu comentei com vocês, Catalogação de Recursos Bibliográficos, ACR2 em MARC 21, de autoria da Antônia Mota de Castro Memória Ribeiro. Tá? Então, são essas as referências. Pessoal, continue ligado para continuar a aula. Nós temos a parte 2 e parte 3 desse mesmo assunto. É isso. Então, pessoal, até mais.